Hi everyone, welcome, it's English time. Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. No vídeo de hoje a gente vai ver os 5 erros mais comuns no inglês. Então já vai deixando seu gostei para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, o primeiro erro mais comum no inglês é esse daqui. Uma menina pergunta para a outra, How old are you? E a outra responde, I have 5 years old. Que quer dizer quantos anos você tem? Eu tenho 5 anos. Você consegue identificar aí qual que é o erro nessa frase? O erro está em have. I have 5 years old está errado. Isso mesmo. O correto é você falar I am 5 years old. O que acontece? Para falar de idade em inglês, você não vai utilizar o verbo to have, isso mesmo. Apesar de em português nós falarmos que temos uma idade utilizando o verbo ter, por exemplo, eu tenho tantos anos, no inglês não utilizamos o verbo ter, que seria o verbo to have. Mas sim, nós utilizamos em inglês o verbo to be para falar de idade. Então, no inglês, você meio que é a idade que você tem, ficando I am 5 years old, que corresponde ao nosso eu tenho 5 anos. Então, não se utiliza o verbo to have, que significa ter, para falar de idade em inglês, mas sim utiliza-se o verbo to be, que é aquele am, is, are, que significa ser ou estar. Então, no caso aí do exemplo nosso, o correto é falar I am 5 years old. Essa é a forma correta. Agora vamos para um segundo erro muito comum no inglês. Nesse exemplo aqui, you play soccer very good, que significa você joga futebol muito bem. Você consegue identificar qual que é o erro aí nessa frase? O erro está na palavra good, isso mesmo. Está errado você falar you play soccer very good. O correto é você dizer you play soccer very well. Isso mesmo. O que acontece? Existe a palavra good e well. Good é um adjetivo que significa bom ou boa. Ele dá qualidade a pessoas e coisas. Então, você usa good para dar qualidade a pessoas e coisas. E já well é um advérbio, significa bem. Ele é utilizado para modificar verbos. Então, well é um advérbio e ele é usado para mudar um verbo, dizer como algo foi feito. Enquanto que good dá uma qualidade a uma pessoa, alguma coisa, well já modifica um verbo. Nesse exemplo aqui, you play soccer very well é a forma correta de dizer você joga futebol muito bem. Porque nesse caso aí, eu não estou querendo descrever ou dar qualidade a uma pessoa ou coisa, mas sim mudar um verbo para dizer como algo foi feito. Você joga futebol muito bem. Eu quero dizer como que a pessoa joga um determinado esporte. Ou seja, eu estou modificando o verbo jogar, que aí é o verbo play. Então, o well aí está mudando o verbo play no sentido de dizer que alguém joga futebol muito bem. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você fala que alguém ensina bem. Você não vai falar, you teach very good. Não, você vai falar, you teach very well. Você ensina muito bem, porque eu estou modificando, digamos assim, o verbo ensinar. Eu estou dizendo que alguém ensina muito bem. Então, you teach very well. Você ensina muito bem. Diferente ocorre quando você quer dizer que alguém é boa professora, por exemplo. Você fala, you are a good teacher. Você é um bom professor ou você é uma boa professora. Porque nesse caso aí a gente usa o good porque está atribuindo uma qualidade a uma pessoa, a um professor. Então, you are a good teacher. Aí sim você já usa o good porque você está atribuindo qualidade a uma pessoa. E aí, conseguiram ver a diferença? Então, aí, no caso, o correto é you play soccer very well. Você joga futebol muito bem. Agora, vamos ver um terceiro erro muito comum no inglês. Nesse exemplo aqui, your dog is really cute, but I don't know its name. Que significa, seu cachorro é muito fofo, mas eu não sei o nome dele. Qual que é o erro aí nessa frase? Você consegue identificar? O erro está na palavrinha its. Your dog is really cute, but I don't know its name. Esse its com apóstrofo S está errado. Isso mesmo. O correto é você falar your dog is really cute, but I don't know its name. Esse its sem apóstrofo, tudo junto, igual tá aí na imagem. Essa é a forma correta. O que acontece? Existe o its
com apóstrofo S e o its sem apóstrofo S. O its com apóstrofo S, ele é a abreviação de it is, que significa está, isso é ou isso está. Por exemplo, quando você fala it's late, que quer dizer é tarde, você usa o its com apóstrofo S, porque é a abreviação de it is late, que significa é tarde. Então, it's é simplesmente uma abreviação de it is. Já its, junto, né, sem o apóstrofo, ele é um adjetivo possessivo. Ele indica quem possui algo ou a quem pertence algo. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal específico sobre os pronomes possessivos, né, onde eu explico o que são os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. O link está aí na descrição. Depois confere lá, caso você não tenha visto ainda. Então, nesse caso aí, o its sem apóstrofo S, ele é um adjetivo possessivo. E o its, nesse caso, ele serve para fazer referência a coisas, objetos ou animais. Ele indica quem possui algo ou a quem pertence algo. No nosso exemplo aí, your dog is really cute, but I don't know its name. Então, no caso aí, o correto é I don't know its name. Eu não sei o nome dele. Its fazendo referência ao cachorro. Its name, o nome dele. A quem pertence o nome, de quem é o nome, quem possui o nome, o cachorro. Eu utilizo aí um adjetivo possessivo. Agora vamos para o quarto erro muito comum no inglês. Esse exemplo aqui, I don't know nobody here, que significa eu não conheço ninguém aqui. Você consegue perceber qual que é o erro aí nessa frase? O erro está na palavra nobody. I don't know nobody here está errado. Então, você não pode falar I don't know nobody here. Qual que é a forma correta? I don't know anybody here. O que acontece? Existe nobody e anybody. Nobody significa ninguém e ele é usado somente em frases afirmativas. Já anybody pode significar qualquer um, alguém ou ninguém, dependendo do contexto da frase. E ele pode ser usado em frases afirmativas, interrogativas e negativas. Eu já fiz um vídeo específico aqui no canal explicando a diferença entre as palavras nobody, anybody, everybody, somebody. Lá eu explico melhor a diferença entre nobody e anybody. Não deixe de conferir o vídeo, o link está aí na descrição. Então, no caso aí, o correto é I don't know anybody here, que significa eu não conheço ninguém aqui, porque eu não posso utilizar nobody numa frase negativa. O don't aí simboliza que a frase está no negativo. Então, o correto é I don't know anybody here, ou outra forma também de falar essa frase de forma correta é I know nobody here. Nesse caso aí, a frase ela está no afirmativo com uma conotação negativa, só que como ela está no afirmativo, está correto usar o nobody. I know nobody here. Eu não conheço ninguém aqui. Ou eu utilizo I don't know anybody here ou I know nobody here, mas I don't know nobody here está errado. Vamos agora para o quinto e último erro muito comum no inglês. Esse exemplo aqui, you and me need to go to class, que significa você e eu precisamos ir para a aula. Você consegue identificar qual que é o erro nessa frase? O erro está na palavra me. You and me está errado. Isso mesmo, você não utiliza you and me need to go to class. Qual que é a forma correta? You and I need to go to class. Você e eu precisamos ir para a aula. Então, o I aí é a forma correta nessa frase. O que acontece? Existe o I e o me. Tanto o I como o me se refere à primeira pessoa do singular, que significa eu no caso. Só que I, ele é pronome do sujeito, é o sujeito de uma oração e pratica uma ação verbal. Já me é um pronome do objeto, é o objeto de um verbo ou de uma preposição e ele recebe ou sofre a ação verbal. Então, tem essa diferença. Inclusive, eu já fiz aqui no canal um vídeo específico explicando sobre os pronomes do objeto. Lá eu explico melhor sobre a diferença entre I e me. O link está aí na descrição, não deixe de conferir depois. Então, no caso aí, o correto é eu falar you and I need to go to class. Você e eu precisamos ir à aula. Por que que é a forma correta? Porque aqui you and I são os sujeitos da frase. Eles que estão praticando a ação verbal. Tanto que logo após o I tem o verbo need, que é precisar. E normalmente os pronomes do sujeito, eles vêm antes do verbo. Já os pronomes do objeto, eles vêm depois do verbo. Então,
You and I need to go to class é a forma correta, porque eles que estão praticando a ação verbal. Você e eu precisamos ir para a aula. Nós somos os sujeitos da frase, estamos praticando a ação verbal, que é precisar ir para a aula. Então, no caso, a forma correta é You and I need to go to class, e não You and me. Esses foram 5 erros muito comuns no inglês. Conseguiu identificar algum erro? Me digam aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.